estamos todos já a ver qual é o nosso tema de hoje. Etapas da vida. Falta saber de que vida é que a gente está a falar. Porque estamos num centro espírita, pode ser até das outras vidas. Não, não vai ser. Vai ser mesmo desta nossa, que é onde nós temos mais material para trabalhar e mais conhecimento. Certo? Conseguem reconhecer o que é? Uma pegada, sim, e mais. Uma pegada de um elefante? Exatamente. Uma pegada de uma criança. E estas? Maior, não é? Não dá para perceber se é adolescente, se é... É porque há adolescentes, a minha afilhada é adolescente, calça o 41. Prontos. E aqui? Uma carrada delas, não é? É que na praia elas parecem-nos todas iguais, não é? Quando andamos agora à época dela. É como a nossa impressão digital, não é? As nossas pegadas são únicas também, como a nossa impressão digital. E é engraçado que ao longo da vida vai mudando. Passa por várias etapas, por isso é que eu pus aquelas imagens anteriores. Não é? Vimos uma pegada pequenina, depois uma pegada de um adulto, ou de um adolescente que poderia ser intermédio de um adulto depois. E nós, na nossa vida, também vamos passando por estas etapas. E muitas das vezes temos dificuldades, quando passamos de uma etapa para outra, que vamos já ver à frente, que são 3, vamos abordar 3. Quando passamos de uma etapa para a outra, a gente parece que se esquece da etapa anterior. Não é? Já não tolera tão bem as coisas que os outros que estão na etapa anterior fazem. Este livro da Joana de Ângeles, ele é muito interessante. No entanto, ele é complicado ler o livro todo e fazer uma palestra. Então só tem um capítulozinho. Tudo o que falamos aqui hoje, que vamos abordar, está no livro da Joana de Ângeles. E há uma parte aqui em que fala de Jung, não é? Carl Gustav Jung, aos 11 anos de idade, ele notava que no comportamento dele era estranho. Ele sabia que era um menino de 11 anos e que tinha comportamentos de meninos de 11 anos. Mas, no entanto, também tinha outras situações em que ele se achava um velho, cheio de conhecimento já. E vocês alguma vez já sentiram isso? Não é? Ou seja, dentro de nós parece que habita muitos eus, não é? Muitos sentimentos diferentes, atitudes diferentes. Isto não quer dizer que nós somos várias almas, não é? Vários espíritos, não quer dizer isso. Há conteúdos diferentes que nós somos, que temos, que estamos, e que muitas das vezes contrastam entre si, por isso é que nós temos conflitos connosco próprios, não é? Porque a gente queria ser uma coisa, mas ainda não é. Então a gente fica, eu queria, porque é que eu ainda não faço isto? Ou porque é que eu faço isto? Eu já sei que não é certo, que é errado, mas continuo a fazer. Muitas vezes por orgulho, muitas vezes por egoísmo. Vamos abordando mais à frente. Então, falamos de personalidades, não é? Que é muito importante, e nesta casa nós abordamos tantas vezes este tema que é o conhece-te a ti próprio, não é? Conhece-te. Porque se nós queremos lidar com o outro, nós primeiro temos que nos conhecer muito bem, não é? Para conhecer o outro, nós temos que nos conhecer bem. E esse trabalho nós fazemos dia a dia. Se estivermos atentos a isso, não é? Porque se vivermos ligados com o piloto automático, não é? Só na nossa vida material, esta parte vai nos passar completamente despercebida. E acho que devemos aproveitar, se estamos aqui na Casa Espírita e que temos o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, aproveitar um bocadinho desta encarnação e dedicar-nos a dar um pulo neste conhecimento, nós, enquanto espírito que somos.
Então, tanto a ciência como a filosofia, elas têm-se preocupado em estudar esta questão das personalidades, não é? As diferentes que nós sentimos nestas diferentes etapas da nossa vida. Muitas das vezes olhamos para uma pessoa e dizemos, parece-me que esta pessoa é uma pessoa de personalidade, não é? Só que personalidade todos nós temos, não é? Personalidade todos nós temos. Mesmo quando a gente encontra características, não é, comuns a este determinado conjunto de pessoas, a individualidade de cada uma delas é diferente. Não é? Nós somos seres únicos, não há cópias, nem os gêmeos, certo? Somos todos seres únicos com personalidades distintas e como identidade, que são identidade, espírito, diferentes. Então temos um psicólogo, Thomas Armstrong, diz que há duas formas de analisar esta questão. E uma delas tem os olhos postos no passado, enquanto encarnados. Não é? Enquanto encarnados. O meio em que a gente está inserido. O domínio das ferramentas, as habilidades necessárias que nós, enquanto seres encarnados, não é? Para sobreviver e florescer na ordem social existente. Tudo nos influencia. O nosso meio influencia-nos imenso o nosso crescimento. Por outro lado, devemos ter os olhos postos na nossa realidade interior, enquanto espírito que somos. Não é? E nós, se calhar, temos essa característica e temos essa ferramenta, mas muitas pessoas lá fora, não é? No nosso país, no nosso continente europeu, no nosso resto do mundo, não têm este conhecimento, acesso a este conhecimento de espíritos que nós somos imortais. Que esta é uma vida que temos, que já tivemos muitas outras e que vamos ter mais para a frente. Não é? Prestar atenção em quem somos, a segunda vertente, não é? A nossa essência, não é? Como seres não materiais. A individualidade versus personalidade. Então, Joana de Ângeles chama de individualidade, não é? Ao espírito. Não é? Individualidade. Nós, enquanto espírito que somos, o somatório de todas as experiências que já tivemos, de todas as nossas vidas passadas, não é? A individualidade é o ser pleno, é o ser potente, não é? E a personalidade? Para a psicologia espírita, poderia falar, porque no livro até aborda a parte histórica, como é que se chegou até aqui, mas não vamos ter tempo. Passo logo para a psicologia espírita, não é? Que nos diz que o desenvolvimento da personalidade, não é? Ela dá-se com as reencarnações. Não é? A personalidade tem uma determinada aparência. Como é que nós, aqui, todos temos uma personalidade? O meu é o da Betina, não é? Vocês conhecem. Nesta encarnação, eu sou a Betina nesta encarnação. Não sou, vocês não conhecem a individualidade. Nem eu. Não é? Nem eu. Vou conhecendo aos pouquinhos. Então, e a gente os meus pais conhecem, se calhar, uma personalidade maior, melhor, não é? Mas eu também a conheço melhor do que eles. E vocês conhecem outra versão, se calhar daqui mais. Estão a ver as personalidades que nós demonstramos, não é? O que está ao nosso alcance, que é transitória, não é? Que é passageira, que é construtiva. Nada é estático. E em cada encarnação, esta personalidade vai-se moldando, vai-se acrescentando, vai-se desenvolvendo. Não é? E ela traz o passado. O que é que nós temos? Trazemos o que está do passado, não é? Que se vai submeter a novas experiências nesta vida, supostamente aquilo que a gente precisa corrigir, não é? Aqueles nossos vícios que precisamos de limar, não é?
Então, cada etapa da nossa vida, e vou já dizer as etapas que vamos falar, é na altura de crianças, do adolescente e depois enquanto adultos que somos. Todas elas têm desafios diferentes, não é? Todos nós, ao passarmos por cada uma destas etapas, temos desafios diferentes a enfrentar. À medida que o nosso próprio corpo se desenvolve, não é? Se estrutura, a nossa psique vai se adaptando também a todas estas mudanças. Então diz, Jung tem no livro um trecho engraçado que eu posso vos ler relativamente, que compara a personalidade à trajetória do Sol, não é? Desde o nascer até ao se pôr. E diz, a personalidade se desenvolve no decorrer da vida, a partir dos germes, cuja interpretação é difícil ou até impossível. Somente pela nossa ação é que se torna manifesto quem somos de verdade. Pela nossa ação é que a gente mostra aquilo que somos. Somos como o Sol, que alimenta a terra e produz tudo o que há de belo, de estranho e de mau. Somos também como as mães que carregam no seio a felicidade desconhecida e o sofrimento. De início não sabemos o que está contido em nós. Que feitos sublimes ou que crimes, que espécie de bem ou mal. Somente o outono revela o que a primavera produziu. E somente a tarde manifesta o que a manhã iniciou. É muito bonito, não é? Então, a nossa própria personalidade vai sendo assim, como esta trajetória do Sol, da criança, do adolescente e do adulto. Então vamos lá, tem que dar a perna. Infância. A criança que encarna é um embrião espiritual que precisa do seu próprio ambiente especial. Para nós, a perspectiva espírita, enquanto espírito que somos, possuímos conhecimentos, não é? De vivências passadas, que permanecem guardados no nosso inconsciente, que não nos está acessível, certo? Nesta fase. E cujos conteúdos são o ponto de partida, é tudo que nós vivemos para trás, o ponto de partida para quê? Para desenvolvermos esta nossa personalidade, nesta nossa encarnação, não é? Ao lado de quê? De toda esta herança genética do passado, juntamente com os fatores genéticos, juntamente com a influência que os pais vão ter na criança enquanto ainda em fase de gestação ou na primeira fase de infância, vai influenciar todo, não é, o trajeto de um ser que está para nascer. Ou seja, é muito importante estas questões de quando um casal se lembra de ter um filho, não vem uma folhinha em branco, não é? Não tenho folhas em branco. Não vem, é exatamente como as minhas folhas. Não é? Vem carregado de informações. A educação das crianças deveria ter início com o próprio processo de educação dos pais. É outro tema, nós aqui abordamos muito o conhece-te a ti mesmo e a educação é um outro tema, não é? Nesta etapa, o ego da criança, não é? Não está muito consciente, não é? Não tem quase nada. Vocês digam quem é pai que sabe disso. Enquanto é bebê naquela primeira infância, 1 ano e meio, não é? A consciência de si como ser está meio adormecida, certo? Todas as experiências estão a ser arquivadas ali no inconsciente, de acordo com aquilo que ele é, como individualidade, certo? E podem alimentar questões do passado lá atrás, dependendo do que acontece. Por exemplo, um espírito que tenha experiências de abandono em outras vidas, não é? E que nesta primeira fase da infância sofre do mesmo, de abandono, infelizmente ainda acontece no nosso planeta, é provável que este conflito que estava aqui registado vai se registar porque está nesta primeira infância a passar pelo mesmo. É uma coisa que já é
já é dele, não é? Já é conhecido dele, não é? E vai registar desta forma, de uma forma negativa, não é? A questão do abandono e registar, e o quê? Vai influenciar muitas das vezes todo o trajeto desta criança. Se for uma questão positiva, obviamente não é, também o trajeto é bom, não há de ser só por aí. Então daí ser importante o equilíbrio da família, não é? Ter um ambiente familiar harmonioso, equilibrado, tranquilo, para ser mais fácil, não é? A criança que está ainda no meio inconsciente começarmos a carregar-lhe inputs positivos, não é? Dar-lhe orientações positivas para o que esteja lá atrás, pelo menos o que seja mais negativo, que comece logo desde o início, porque nós pensamos, é um bebezinho, não é? Um bebezinho, não tem consciência, não vamos, coitadinho, não é? E quando crescer? Se calhar quando crescer já vai ser tarde. Infelizmente, o que vemos muitas das vezes, pais despreparados, não é? Neste papel de pais, que muitas das vezes acontecem gravidezes indesejadas, rejeitam, e o ser que está ali já está a sentir tudo, já está onde está a arquivar tudo no inconsciente, mas está lá. Há um estudo interessante nos Estados Unidos, que também fala aqui do livro, que demonstram que uma mulher vinculada a um casamento desestruturado tem a probabilidade de 236% de dar à luz uma criança com danos psicológicos, relativamente a uma família que seja mais equilibrada. Então este é um retrato preocupante dos nossos dias de hoje, não é? Porque às vezes preocupamos-nos tanto, não é, com coisas que não têm importância, e a educação de um filho é uma coisa muito importante, não é? É onde nós deveríamos despender muito tempo, não é? E com atenção. Então a criança aos poucos começa a perceber do eu, não é? Que é um eu separado dos pais, começa a ganhar consciência. Eu afinal até gosto de um chapéuzico aqui, até fico bem, não é? Nesta altura, eles, ano e meio, eles começam a utilizar muito eu, é meu, é o meu brinquedo, é a minha papá, não é? Ou seja, eu sou um ser autónomo, distante, não é, dos pais, autêntico, separado. E aqui é muito importante também a questão dos comportamentos de o não. Agora não é? E aquilo vai, agora sim, o permitir e o rejeitar vai gerar, não é, comportamentos nele, na criança. Então uma mãe que já, a criança já fez a birra à noite toda, não é? Ou no supermercado, eu quero aquilo, não sei, pronto. A mãe já está pelos cabelos, não é? E a mãe, não gosto que tu faças isso. E ele do outro lado, como é que ele vai interpretar, não é? Pode interpretar esta reação da mãe. Eu se fizer isto, a mãe vai se chatear comigo, não é? Eu não quero que a mãe se chateie comigo. O que é que está a acontecer? Ele está a estudar porque é que ele fez a birra, ou está a esconder o que causou a birra para a mãe não se chatear com ele? Percebem a diferença? Muitas vezes é isso que acontece. A minha mãe está a ver, então não vou fazer isto, que ela vai se chatear. Mas se ela não estiver a ver, eu faço. Ou seja, a questão está lá, não é? Está lá na personalidade dele. Não devemos chutar para baixo do tapete, porque o nosso objetivo, não é? É trabalhar isso mesmo, as nossas sombras, o nosso lado mais sombrio. É óbvio que ele não tem consciência nesta fase, mas o adulto deveria ter, não é? Para estar atento nos comportamentos que ele tem. Obviamente que enquanto criança vive o egocentrismo, ele pensa que é o centro do mundo, não é? E compete a quem? Aos pais, dizer, não, meu menino, não és o centro do mundo, não é? És apenas mais um.
Porquê? Porque ele vai ter que aprender a lidar com frustrações, porque a vida vai as trazer, de certeza, traz a toda a gente, não é? Mas também o pai e a mãe devem estimulá-lo e dar-lhe confiança para que ele explore o mundo, experimente, não é? Vá, procure, adquira. A gente esquece muitas das vezes que a criança de hoje, que nós estamos a educar hoje, vai ser o adulto da amanhã, não é? E poderíamos pensar que adulto é que nós queremos que ele seja. Uma questão muito importante é a confiança e a desconfiança. As crianças confiam nos pais quando veem que há cuidados. E quando há negligência, eles sentem desconfiança, não se sentem seguros. Obviamente que o excesso de preocupação dos pais também causa patologias neles. Porquê? Enquanto os pais fazerem todas as coisas, tirarem todas as pedras do caminho, eles vão se sentir inseguros para dar os passos deles. Eles vão se sentir inseguros com as próprias capacidades que eles têm. Porque se os pais fazem as coisas por eles, eles não sabem se são capazes de fazer. Não é? E isso causa-lhes a eles insegurança. E o objetivo do pai e da mãe é causar confiança, estimular. Estou aqui, não tenhas medo. Vai, que eu estou aqui. Mas vai. Ou seja, o papel dos pais, já muitas vezes dizemos aqui, não é? É uma missão. Educar é uma missão. Nunca poderão esquecer exatamente a questão de que estamos a educar uma criança, mas não é para ser alguém na vida, não é? O objetivo não é esse, porque é muito maior o objetivo, não é? Estamos a criar seres que são seres eternos, não é? Imortais. Não vão morrer, são seres que vão continuar. E incutir-lhes essa ideia de que são seres que a vida não é só isto, quando nascemos e quando morremos, mas que ela continua. E que género de pessoas é que nós queremos para agora, mas também para o futuro. Depois vem outro período complicado. Não, está mal. A gente começa logo a dizer que é complicado, porquê? Não é? Na adolescência deve-se acumular o saber e na velhice fazer uso dele. A vida proporciona uma verdadeira revolução, não é? Desde a infância, enquanto chega aqui à adolescência, que até, o que é que a gente dá? Já é a crise da adolescência, não é? Para as raparigas já dá-se entre os 12 e os 18 anos, para os rapazes um pouquinho mais tarde, dos 14 aos 20. Na adolescência a encarnação está completa. Certo? Enquanto que na infância está tudo ali meio atordoado ainda, na adolescência a encarnação está completa. As tendências e as vocações de nós enquanto espíritos vêm ao de cima, vêm ao consciente, não é? E surgem muitas dúvidas, não é? Muitas vezes lutas contra eles próprios, os adolescentes, por isso é que a gente diz, são complicados. Lembram-se que eu falei que quando a gente passa de uma fase para a outra, depois já não compreende? Não é? Porquê é que nós dizemos aqui, é a fase complicada da adolescência, mas qualquer um de nós passou por lá. Não é? Passou por lá. Então, há um corpo que muda completamente, não é? A nível hormonal, tudo, não é? Começa a aparecer o pelo, para as raparigas vem a menstruação, é uma chatice, não é? Aquilo tudo mexe com eles, e é só a nível físico. Não é? E o jovem nem sempre está preparado para isto. Porquê? Porque saiu dali daquela fase que era a crianças, em que os pais faziam-lhe tudo, não é? Protegiam. E eles depois chegam aqui, já não são crianças, não é? É um problema para eles também. Então diz Armstrong aqui no nosso livro que nesta fase o cérebro do adolescente está a pisar a fundo o acelerador das emoções quando ainda não tem o travão a funcionar. Ou seja, está tudo em revolução, o corpo está a mudar, a forma de pensar vem ao consciente, não é? A parte do espírito traz as coisas mais
as dúvidas, os conflitos, não é? O viver com os pais, o conflito de gerações, está tudo ali a ferver dentro de uma cabecinha de um adolescente, não é? E há dificuldades nisto, não é? De gerirem-se aqueles próprios. Enquanto que a gente via a criança, ai que fofinha, que elas são tão queridas, não é? Todos tão riquinhos, umas bochechas fixas. Depois chegam a adolescentes, a gente, onde é que está? Onde é que estava a criança que ainda há pouquinho a gente mirava nas fraldas, não é? E até parece-me este está sempre a resmungar, acorda sempre da culpa ao ar, sempre, não é? Os pais na infância eram os heróis, não é? E aqui nesta fase já não são, não é? Eles levá-los à escola e dar-lhe um beijo na despedida, não, nem penses que os meus colegas vão ver, não é? E não fica bem. É interessante estas fases, mas também nós, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto educadores, não é? Já começamos logo, quando se fala da adolescência, a catalogar aquilo de uma forma negativa, não é? São os aborrecentes, não é? Os problemáticos. Bem, se o ser já está ali complicado com ele, com o corpo dele, com a psique dele, não é? E com os dramas, se tem os pais que ainda chamam de aborrecentes e problemáticos, bem, o diálogo vai ser complicado, certo? Vai haver muita hostilidade. E eles sentem-se inseguros. E quando eles se sentem inseguros, o que é que se procura? Procura-se os da mesma onda de sintonia, não é? Que estão todos, não é? Estão todos inseguros. Uns são mais extrovertidos, então procuram uns dos extrovertidos, outros são mais tímidos e andam mais assim. Uns gostam mais dos computadores, enfiam-se em casa todos nos jogos. Não é? Ou seja, eles buscam nos outros, não é? Para não se sentirem muitas vezes sozinhos, outros que os entendam, ou seja, que passem pelos mesmos dramas que eles estão a passar. À procura da sua própria identidade, não é? À procura, e a tarefa dos pais é ajudar, é auxiliar essa própria busca deles, estarmos atentos para isto. Mas depois é assim, e no nosso livro, é um livro excelente, leiam, Jung diz na mesma, mas ninguém pode educar para a personalidade se não tem personalidade. Ninguém consegue estimular a autonomia do outro se não é autónomo, não é? Como é que podemos... como é que eu posso entender o mundo dele, enquanto adolescente, se eu acho que o meu é que está certo, não é? E ele é que está o errado. Nunca conseguiremos, nesta onda de pensamento, ajudá-los em nada, não é? Como é que vamos nós ajudá-lo nos dramas deles se nós, muitas das vezes, temos os dramas da adolescência que não ficaram resolvidos? Mas os de agora, da fase do adulto, não é? E mais ainda, não é? Nós temos que nos adaptar enquanto adultos, não é? Para ser os seres que orientam os que estão nas fases anteriores, à realidade dos tempos, porque hoje a informação voa, não é? Quantos pais nem percebem nada de redes sociais e têm os miúdos que dominam isto e os pais, mesmo que queiram ajudar, nem conhecimento para isso têm, não é? Não é? Porque a vida corre a uma velocidade medonha. Outro problema, a afetividade e a sexualidade. É nesta fase, não é? Que vem o impulso, não é? Pela sexualidade. Que nasce deles, as hormonas andam ali todas aos tombos, aos saltos, não é? E eles não percebem muitas vezes não estão preparados para isto. O próprio corpo, não é? Está ali a fervilhar. E mais uma vez, se no passado era um tabu, não se falava destas coisas, não sei o que, era um problema, agora se a gente desdramatiza a coisa ou analisa, também é um outro problema, não é? Porque o objetivo é responsabilizar,
não é? É levar a coisa com seriedade, porque o banalizar não me parece que seja um valor, um princípio, não é? Porque depois coloca os miúdos que estão numa posição ainda muito imatura, em situações complicadas, como já falámos, das gravidezes, e depois recorre-se a abortos, e depois pensamos que temos um problema e arranjamos mais um, não é? Por insegurança, não é? O que é que eles querem? Muitas das vezes projetar imagens de si que não são as reais, não é? É mesmo projetar aquilo que gostariam de ser. Mas aí eu diria que são os adolescentes e são os adultos também, não é? Porquê? Porque muitas vezes não conseguem perceber as suas próprias emoções, o que está lá, não é? O que está lá, na essência. Outra questão, outro problema, não é? É o cortar do cordão umbilical. E o que é esta questão do cortar o cordão umbilical? Muitos estudiosos estão preocupados exatamente com a dependência com que os jovens têm hoje dos pais, não é? Na antiguidade, as tribos tinham rituais, não é, para demarcar esta situação. Deixas de ser adolescente, não é, e passas a ser adulto, vais ser responsável por ti, vais ser responsável por constituir a tua família, amanha-te, não é? Agora, desenrasca-te. Obviamente não precisavas de voltar à pré-história, não é? Para esta questão. Mas é importante que os pais, efetivamente, transfiram para eles essa responsabilidade de serem os autores das suas atitudes, responsáveis por aquilo que fazem, incutir responsabilidades, não é? Porque senão, aquilo que devemos passar na adolescência, não vamos passar na adolescência e vai-se repercutir nas fases seguintes, não é? Mas também há o oposto, que é o síndrome do ninho vazio, que é o quê? É os pais que não querem que os filhos cresçam, não é? Não querem que os filhos saiam de casa. Porquê? Porque muitas das vezes, se os filhos saem de casa, eles parece que desaprenderam a ser um casal, não é? Desaprenderam a ser pessoas autónomas. E não é que a gente vê isto muitas das vezes, não é? Porque eles próprios, quando veem os filhos a sair, sentem-se que estão a envelhecer, não é? Ou então a perder a autoridade sobre aqueles. Primeiro, os pais veem sempre os filhos como as crianças, não é? Crianças, sempre crianças, não é? Para eles são sempre os meninos, não é? E isso acaba por influenciar os filhos de uma forma negativa, não é? Porque acabam por não assumirem as suas próprias responsabilidades, não é? Assumir o seu papel como seres da sociedade autónomos, responsáveis por aquilo que dizem, por aquilo que falam, por aquilo que pensam. É conquista do adolescente, é dar-lhe tarefa, mas a questão dos dar tarefas é desde das fases das crianças, não é? Porque eles podem fazer sempre muitas coisas, nem que seja arrumar os brinquedos que espalham, não é? É importante incutir-lhes isso. Se lhe vamos a fazer tudo, não é? Porque é importante a colocar a fazer tarefas das demais diversas, mediante as faixas etárias, para quê? Para eles perceberem e irem percebendo, muitas das vezes, as vocações que têm. Eu nunca vi uma juventude que não sabe das vocações, não é? Não sabe, eu não sei, se eu não tenho a altura de chegar ao 12º ano, tenho que escolher, eu não sei o que quero, não é? Isso, se calhar, até é preocupante. O que é que se passa aqui? Diz-nos o nosso livro que é importante atribuir tarefas para eles irem se descobrindo e quem sabe, ajudar nesta descoberta da vocação. Outro problema, obviamente, num mundo como o nosso, em que domina o ego, não é? O nosso egoísmo, que buscamos realizações a qualquer custo. Muitas das vezes também se procuram profissões, não é? Que rendem mais e não que a gente gosta de fazer, que a gente se sente que está mais ligado àquilo que nós somos.
Mas como a gente negligencia muito esta questão, a gente não percebe o chamamento, não é? Que vem cá de dentro e eu gosto é disto. Eu gosto é disto, não é? E muitas das vezes também os pais não ajudam, não é? Porque, é bom que vais para advogado, eu também fui. Ou então eu não fui e queria ir, não é? Então vai tu. Projetam no filho, não é? Aquilo, os seus ideais, não é? Vai tu. Ou então vai para esta, porque é mais rentável. Olha, ser médico é fixe, não é? Ganha-se bem, não tem desemprego, não é? Olha a Carla, Mas, há mais, pronto. Agora vamos passar aos bananas dos adultos. Ora bem, chegamos aí a esta fase onde estamos todos, não é? Tem aqui adolescentes, ou diria melhor, que somos todos adolescentes na questão de espírito que somos, se não formos crianças, não é? Enquanto espíritos, onde a nossa energia está no topo, as nossas capacidades estão no topo, a nossa forma de raciocínio está no topo, não é? Mas muitas das vezes tudo isto no topo e a gente não consegue conjugar a coisa bem, não é? De forma a desenvolvermos personalidades equilibradas e saudáveis. Eu agora podia fazer uma pergunta. O que é ser adulto? Temos tempo. Posso pôr aqui 5 minutos. Boa pergunta, não responda nada. É o quê? É ter um emprego que nos sustente? Ter uma casa? Não é? Ter uma casa, construir um património, ir viajar quando der, agora não dá. Até dá. Para quem quiser. Não é? Muitas das vezes é o que nós queremos, não é? A gente vai estudar, tira um curso, não é? Depois arranja um namorado, depois um emprego, depois vai casar, depois vai ter filhos. Depois atingimos aquela fase depois dos 30, dos 35, 40, já atingimos aquela falta uma palavra, aquela segurança, não é? A nível da vida. E a gente deixa-se estar. Não é? No livro diz que o mal do adulto é o TPM. O que é o TPM? É o ter, é poder e depois manter. Não é? E tudo o que seja novo vai nos fazer sair da nossa zona de conforto e a gente já vacila. E a gente vive muitas das vezes nesse sentido. Mas se pensarmos como espírito que somos, não é? Porque nós somos espírito, perguntamos como adulto que sou se estamos a fazer aquilo, não é? Que me faz falta. Se eu tenho as características e os valores que deveria ter nesta fase de adulto. Não é? Então eles dão alguns desafios que o adulto, a personalidade enquanto adulto, não é? Assume, ou deveria, que é entrar em acordo com tudo aquilo que nós já vivemos para trás. Estão todos de acordo com aquilo que já viveram para trás no vosso passado? Não é? Tornar-nos responsáveis pela nossa vida, não é? Pela nossa biografia, se nós somos os atores da nossa vida, ou se estamos sentados tipo espectadores. Não é? Saber dividir o espaço na busca externa, que é o ego, não é? E a busca interna daquilo que somos enquanto espírito, aquilo que queremos enquanto espírito. E engraçado, estes são alguns dos exemplos, alguns dos desafios. E porquê é que eu dizia que aquela questão de entrar em acordo com aquilo que vivemos no passado? Porque muitos de nós, enquanto adultos, agora, não é? Temos muitas dificuldades relativamente ao passado. Muitos sentimos-nos culpados e frustrados com coisas que não conseguimos resolver, não é? Lá no passado. Outros
assumem culpas excessivas, não é? E castradoras, e passamos a vida a queixar-nos e a lamentar-nos, não é? Entramos na autopiedade. E coitadinho de mim. Isto não parecem, não é? Se formos a ver o que é o equilíbrio, o que é a harmonia para um adulto, como é que um adulto com estas questões todas que não resolveu o passado, não é? Depois vai conseguir, de uma forma consciente, passar alguma coisa para uma criança ou para um adolescente que está na fase anterior. Não é? São os nossos conflitos, são os nossos, mas todos passam pela mesma questão. E é exatamente nesta luta que passamos em todas estas fases, inclusive na de adulto, que vamos fazer música, que a gente vai aprender e que a gente vai cair em erros, mas vai aprender, nem que seja 500 vezes. Mas depois a gente aprende. A gente entende depois. Creio que a nossa verdadeira biografia foi roubada e que começamos a fazer terapia para resgatá-la agora. Ainda agora começamos. Isto requer que a gente saia daquela postura que muitas pessoas adotam, que é de vítimas. Nós somos vítimas, não é? O outro fez-me isto, o outro fez-me aquilo, coitadinho de mim, não sei o que é assim. E vivemos na questão da vítima. Só que a questão de nos vitimarmos, não a vitimizarmos, não ajuda-nos em nada e não nos faz sair do sítio onde estamos. Ou seja, ainda somos muito infantis, não é? Temos corpos adultos, mas ainda temos muito que aprender. E nós olharmos à escala espírita, não é? Se olharmos à escala espírita, onde é que nós nos colocamos? Aquilo tem 3 ordens. Primeira, a segunda ou a terceira. Ou melhor, de baixo para cima. A terceira, a segunda e a primeira. Não é? É na terceira, exatamente. É onde a gente se coloca, é na terceira, não é? Onde predomina o mal e a gente olha para o nosso mundo, o nosso planeta. Predomina o bem ou predomina o mal? Não é? Predomina a matéria ou predomina as questões do espírito? Não é? Mas isto faz parte, não é por causa desta situação. É estarmos, não é? Se nós olharmos a Deus, à criação, não sei onde é que pus a caneta, à criação de Deus, não é? Tal como um pai que tem 2 filhos e que um já chegou ao 12º e o outro está na primária, não é? Não gosta mais do outro do que está na primária. Porquê? São filhos, não é? E nós igual. Aquele que já chegou à primeira ou que já está à segunda e nós estamos ainda na terceira, o amor dele connosco é o mesmo. Obviamente, aquele já andou mais da perna, não é? Nós somos o da primária ainda, não é? Estamos a dar nos nossos passos, havemos de chegar ali. Daí a questão. Os outros chegaram lá e nós havemos de chegar. Uma coisa boa. Não temos quarta, não dá para regredir, não dá para voltar para trás. Só dá para subir aqui. Podem estacionar. Como na escola, podemos ser retidos. Mas nós na vida reteamos mesmo, não é como na escola, que agora passa toda a gente, não é? Por outro lado, nós também temos uma visão de educação muito coletiva, não é? De fazermos tudo de uma forma tudo muito parecido. Ainda para mais, temos os média neste caso, não é? Tudo que conhecemos de televisões, tudo que conhecemos de formas de passar estereótipos de formas de vida, alimenta ainda mais esta questão de criarmos crianças, adolescentes que vençam na vida, não é? Vencer na vida. O que é isto? Os modelos que se criam. Muitas das vezes deixando de lado o que é ético e o que é correto, não é? E muitas das vezes criando neles objetivos que nunca vão conseguir, não é? Não podemos ser todos Ronaldos, não podemos ser todos modelos de primeira, não é? Não vamos ser todos tops, não é?
E quando se passa essa imagem, projeta-se como modelo, eles querem todos atingir, mas estão longe daquilo que eles são, não é? E lutam e perde-se tempo, não é? Estão nas redes sociais, perde-se tempo para estar-se a criar uma imagem digital, do que é que eu sou, o que é que eu faço, muito feliz da vida sempre, não é? Mas fora deste campo, o eu, os meus conflitos, não é? Não estão a ser trabalhados, estão a ser, mais uma vez, deixados de parte. Então, quem sou eu? O nosso objetivo é criar esta personalidade o mais próxima daquilo que nós somos, enquanto individualidade. O adulto ainda tem outra missão muito... Enfim, ela escolha qual é que é a melhor. Muito importante, que é o de educador. E nós, enquanto adultos, uns são pais, são tios, são avós, não é? São os professores, são educadores, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, nós todos damos exemplos. Não é? Nós todos damos exemplos com aquilo que nós dizemos e que fazemos, principalmente. Como é que nós nos colocamos perante a vida? E devemos ter especial atenção com essa nossa postura. Como é que nós nos... Porque todos os outros estão a observar, não é? E que modelo é que nós estamos a passar? Um modelo positivo? Um modelo negativo? Não é? Para aqueles que estão ao nosso cuidado. Emprega a linguagem que quiseres, mas nunca poderás expressar senão aquilo que és. O que somos, as nossas atitudes, a nossa forma de ser, vão muito além daquela personalidade ou aquela personagem que nós queremos criar para os outros. Não é? Vão muito além. Nós podemos até ter um fatinho todo bonitinho, todo janota, não é? E ter discursos muito bonitos, mas depois nas atitudes aquilo desmorona tudo, não é? E a melhor forma de ser um educador é educar-se a si próprio, não é? É preocupar-se em educar-se a si próprio. Enquanto crianças, o psiquismo delas está muito embrenhado, não é? No dos pais, passa muito tempo ali com os pais. Logo, e os professores muitas vezes relatam isso, quando vemos uma criança com problemas, quase sempre resulta de um ambiente familiar que não está bem. Não é? Então, o que é identidade? Já tínhamos dito no início. Experimentar uma sensação coerente de si. Coerente. Esta palavra é forte, coerência. Nós somos pouco coerentes muitas das vezes. Ou dizemos uma coisa de manhã ao acordar e ao fim da tarde já é outra coisa. É ter consciência das próprias motivações mais íntimas. É conhecer o som de cada corda do próprio instrumento. Coerência, consciência e conhecimento que conferem direção, segurança e continuidade na gerência do próprio eu. A identidade não nasce já bela e estruturada dentro de cada um de nós. Pois não, não é? Ela vai-se criando, vai-se construindo. Estamos quase a terminar. Yang no livro também fala que muitos dos pacientes dele, que ele tinha com mais de 35 anos, os problemas existenciais vinham muito por falta de uma religiosidade, não religiosidade ligada às religiões, não é? Aos cultos, nem a questão de ser ateu ou não, mas a religiosidade de estar ligado, nós enquanto seres individuais, a Deus, não é? Que somos parte de um todo, não é? Que temos um objetivo de vida, não de encarnação, de vida. Que dizia ele que, como esta religiosidade era negligenciada, havia montes de conflitos existenciais que as pessoas demonstravam a partir dos 35. Lembram-se do TPM? Não é? Quando a vida acaba por ter, já temos as nossas, não é? Casamos, tivemos filhos e já os educamos, não é? Está tudo mais ou menos.
a nível da matéria também, e depois o que é que falta? É que aos 35 anos ainda falta muito pela frente, não é? Falta a questão do... Isto tudo por aqui. Qual é o objetivo, não é? Qual é o objetivo da vida? Então havia estes conflitos. É verdade que nós temos muitas religiões, muitas, mas a questão de vivenciar aquilo que as religiões transmitem no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia, não é dentro das instituições, não é na igreja, não é aqui dentro, mas no nosso dia-a-dia, isso sim é que nos ajuda a ultrapassar estes conflitos que a gente tem internos, existenciais. E porquê que é tudo assim, não é? Porquê que me aconteceu isto a mim? O que a juventude encontrou e precisa encontrar fora, o homem no entardecer da vida tem que encontrar dentro de si, não é? Quando o desenvolvimento da personalidade estiver ao serviço de nós espíritos, que somos, vamos conseguir canalizar e realizar todos os nossos esforços no sentido de se encontrar com este. E o mundo será bem diferente, bem melhor do que aquilo que nós percepcionamos no nosso dia-a-dia. Ora bem, conclusão, não é? Não consigo ler. Aproveite cada etapa da vida, cada momento único, cada experiência, porque são momentos que a gente tem e que passam. Nunca mais os vamos conseguir recuperar, não é? Obviamente temos outros melhores pela frente. Que vão construindo esta nossa personalidade, não é? O que é que nós queremos para ela. Mas esta construção depende única e exclusivamente de mim, não é? Como é que vivemos cada momento e cada experiência? Depende sempre de mim. É minha, lá está, a questão de ter a responsabilidade. Não há fases complicadas, há fases, não é? Como dizia Ulisses, podemos brincar, não é? Os complicados somos nós é que complicamos a coisa quando queremos complicar, não é? Por isso, procurem sempre o sorriso da vida, não é? Ia pôr uma criança, mas na criança é fácil ter os sorrisos, não é? Ao fim de uma vida inteira, é que é importante manter a brincadeira, não é? O sorriso. Por mim, obrigada a todos. Foi um excelente momento, não é? Uma boa etapa a nossa, enquanto espíritos, enquanto personalidades, estivemos a dedicar à nossa espiritualidade, este nosso momento, não é? Em busca daquilo que somos como espíritos. Bom fim de semana para todos e fiquem bem.